privilégio dos privilégios, mestre dos mestres. Muito obrigado por ter vindo, Cláudio Karsug. Eu que agradeço o convite. Cláudio, direto. É muito fácil gostar de automobilismo com 3 anos, tendo um piloto que quebra as pernas e aí ele entra numa motocicleta carregado, que era o Túzio. Assim, qualquer um se apaixona por automobilismo. Conta essa história, por favor, Cláudio. No automobilismo italiano existe um ídolo que praticamente é um mito, chamado, já faleceu, Tazio Nuvolari. Ele corria de moto, corria também de carro. Em determinado momento, ele se acidentou na moto, aí pediu que fosse engessado na posição em que ele ficava na moto, com o acelerador todo aberto. Que loucura! E participou da corrida, ganhou, e foi um dos tantos mitos que se criaram ao longo de sua carreira. Realmente fora do comum. Então, para uma criança de 3, 4 anos que o pai levava para ver as corridas, isso impacta demais. Ele foi um dos seus grandes ídolos que fez você se apaixonar pelo automobilismo? Conta, por favor. Não, na verdade, são coisas diferentes. Eu me apaixonei pelo automobilismo já em sentido profissional no final dos anos 40, quando, aproveitando a parada pelo inverno europeu, pilotos e carros vinham para a América do Sul fazer uma temporada e ganhar dinheiro, obviamente. Então tínhamos corridas em Buenos Aires e aí foi incluído o Brasil também, Interlagos, para ratear as despesas. Interlagos que, como dizia o Wilson Fittipaldi, meu falecido amigo, no começo era apenas um trecho asfaltado no meio do mato. Depois virou um excelente autódromo, um dos melhores que eu conheço. Então, mas eu queria só voltar para a época sua com o seu pai. Às 3 da manhã, ele carregando para ver corridas de rua, principalmente a corrida Mille Miglia. Então, como é que era isso? Porque no filme do Enzo Ferrari, mostra a proximidade, mostra aquela doideira que aconteceu na década de 50. Sim, a Mille Miglia era uma corrida, como diz o nome, de 1.608 quilômetros, que saía do norte da Itália em Brescia, corria a Itália até Roma e voltava para Brescia. E meu pai me levava de madrugada, sob os reclamos de minha mãe, obviamente, para ver a passagem dos corredores num lugar lá perto de onde nós morávamos, em Arezzo. E aquilo ficou marcado na minha subconsciente, na minha memória, e foi realmente talvez a primeira lembrança clara, objetiva que eu tive do automobilismo. Depois, o automobilismo me interessou pela minha formação de engenheiro, na parte estrutural, saber como é feito um carro, o que pode ser mudado, uma série de palavras que senão não teriam sentido, tipo gripe e lá vai fora. E tudo isso me trouxe uma bagagem importante que felizmente eu transferi para minha filha Cláudia. Tanto que eu posso dizer que antigamente a Cláudia era minha filha, hoje eu sou pai dela. Uau, perfeito. Agora, Cláudio, com essa possibilidade que você teve de
ver os pilotos mais marcantes. Uma pergunta, quando meus amigos souberam que eu ia ter a honra de entrevistar, óbvio que todos pediram qual os 2 pilotos ideais para formar o seu time. Bom, Tazio Nuvolari é a lembrança do ídolo de criança e que fica para sempre. E o outro, o argentino Juan Manuel Fangio. E explico por que a minha escolha de Fangio, embora tivéssemos também outros excelentes pilotos, como Jim Clark, como o próprio Senna, que ninguém sabe onde teria atingido sua carreira se não tivesse morrido. Mas, se você analisar friamente os campeonatos mundiais, você verá que sempre ganhou o piloto que tinha o melhor carro. Com uma única exceção, exatamente o Fangio, 1957, aquela Maserati 250F que ele tinha era inferior à Ferrari. E ele era sozinho. Ferrari tinha 3 pilotos. Não obstante, ele conseguiu ganhar. Então, realmente, isso coloca num patamar muito elevado. E, Cláudio, muita gente compara o que aconteceu com o Senna, aconteceu também com o Jim Clark, que morreu até 2 anos mais cedo, numa pista, até na Alemanha. Em Fórmula 2. Como é que você compara essas 2 carreiras? O que eles poderiam ter atingido? Você... Primeiro, o Senna... havia essa pressão enorme do Schumacher, que fez o Senna até mexer no carro. O que tem de verdade, o que tem de lenda? Olha, o que tem de verdade é que, em determinado momento, lá naquela infeliz corrida, Senna não se sentia à vontade com a coluna de direção. Ele achava que era um pouco grossa e lhe incomodava na direção, sobretudo pelo fato dele ser canhoto, então batia e ele exigiu do engenheiro dele que aquilo fosse reduzido. Aí eu culpo até hoje o seu engenheiro por ter cedido a esse pedido, porque não precisa ser um engenheiro mecânico, mas quando você calcula uma peça, se depois você diminui o diâmetro, você está diminuindo também a resistência mecânica da peça. Não precisa ser engenheiro para entender isso. E ninguém teve coragem de dizer para o Senna, não, você então não corre. Tanto que o responsável, no caso, foi incriminado pela justiça italiana e durante 5 anos ele não pôde voltar à Itália, porque senão seria preso. Depois o crime prescreveu e aí morreu tudo. E antes de falar de Jim Clark, eu queria saber da sua sensação de dar um furo da Jovem Pan, dar o furo da morte do Senna, e a princípio as pessoas não quererem acreditar. Como é que é isso? Porque para um jornalista é muito difícil isso. Depois a situação se concretizou. Como é que foi pessoalmente? Foi uma feliz, entre aspas, Sim. coincidência jornalística, que eu era correspondente do jornal La Stampa de Torino e eu estava em ligação direta. Aí quando ocorreu, eu falei, bom, e agora? E o cara do outro lado falou, fica ouvindo porque eu tenho a médica na linha. Então a médica estava falando encefalograma plano. Falei, morreu, não adianta. Aí eu falei, Nilson, Senna morreu. Não, mas não sei o quê, esperamos, Deus misericordioso. Nelson,
Senna morreu. Não adianta enrolar. Infelizmente era verdade. Então, mas durante a transmissão, isso durou um tempo ou como é que foi? Eles esperaram até a confirmação da morte no dia seguinte? O Nilson que você está falando é o Nilson César, o narrador da Jovem Pan. Exato, Nilson César. Não, na hora se falou e aí, pelo menos para mim, o assunto morreu. Felizmente ocorre, Sim. todo mundo morre, ele morreu agora. Depois eu fui para casa e me chamaram à noite para entrar na transmissão, para repetir, contar tudo isso e tal. Aí eu contei e infelizmente era a verdade dos fatos contra o desejo de que a verdade não fosse verdadeira. Então, vamos dissecar o Senna primeiro aqui. Veio uma pessoa que você não gosta nada de você, você também não gosta, um tal de Flávio Gomes. Aqui, sentou nessa... Flavinho, adora você. Sentou nessa cadeira e gosto muito dele. E ele é muito provocador. Ele disse que essa coisa do Senna, que a gente cultua, ele merece como um grande piloto, mas se deve muito também ao fato de ele ter sido muito ligado ao Galvão Bueno, TV Globo, e aí acaba, segundo o Flavinho, endeusando um pouco o Senna. Queria a sua visão disso. Olha, a TV Globo tem sua parte. A ideia, porque a TV Globo vendeu a ideia do brasileiro que vence para ganhar audiência. Porque se você apresenta um esporte que ninguém conhece, ou que tem pouca sequência, mas tem um brasileiro que se destaca, você consegue ganhar audiência. E foi assim com Galvão Bueno. Fique bem claro que não vai nisso nenhuma condenação. É absolutamente normal fazer-se com que você tenha algum interesse maior numa competição. Porque, sei lá, se hoje você for falar de um esporte hóquei no gelo, né? Tanto faz como tanto fez. Mas se amanhã você tem uma equipe brasileira de hóquei no gelo que é campeã mundial, você consegue atrair para aquele esporte um outro interesse. E o Galvão tinha uma grande habilidade nisso, até ainda, claro, de tornar as duas coisas juntas, o esporte e o brasileiro vencedor daquele esporte. E, Cláudio, um lado do Senna que pouca gente conhece é isso. Bem antes de ele virar um piloto, que ele virou da Fórmula 1, ele frequentava as redações. Ele ia no Jornal da Tarde, ele chegava também no domingo, e aí depois passava na Jovem Pan e ficava esperando para entrar 30 segundos no ar. Quer dizer, o Senna sempre teve essa visão da importância dos meios de comunicação, não é? Sim, sempre. E, aliás, eu me lembro isso de um fato muito curioso. Eu estava enviado pela PAN no Grande Prêmio de Mônaco. E na sexta-feira tínhamos uma sessão de treinos. E naquele ano, não sei porquê, quem conhece Mônaco sabe que os boxes tinham sido postos num lugar fora do comum, um pouco mais longe, junto à praia. Aí fomos lá, eu falei, bom, deixa ir lá para ver e falar com alguém e tal. Tinha toda uma questão de aerodinâmica, que eu queria falar com o responsável pela Ligier. Eu fui andando, me lembro, a descida, os boxes eram perto lá da praia, e o Senna vinha vindo. E com uma certa pressa, porque queria ainda, obviamente, era treino e tal, conversar com o engenheiro dele e tal. Aí eu vi que ele me viu. Aí, pum, ele pensou, bom, se o Karsug está aqui, a Jovem Pan está aqui, merece parar. Aí ele parou. Pô, Cláudio, como vai? Tá, tudo bem, tá.
parabéns, tinha feito um belo tempo e tal. E aí ficou 1 minuto ou 2 conversando comigo. E me chamou a atenção essa percepção imediata da pessoa e do valor que merecia dar, não a pessoa, mas a entidade que representava naquele momento. Quer dizer, ele É um sempre... homem de relações públicas excelente. E qual o segredo do Senna? Que talento ele tinha? Eu já vi entrevistas suas dizendo também que o fato dele ser canhoto ajudava, mas que talento extraordinário que ele tinha? De onde essa ousadia? Como é que você definiria o Senna? Isso é inato. A pessoa nasce com aquilo. Ele tinha uma vantagem, que era canhoto. Então ele segurava a direção com a mão esquerda e mudava de marcha com a direita. Naquele tempo não tinha os comandos na direção. Isso deve ter lhe dado uma pequena vantagem na direção do carro. Agora, eu achei bem interessante também a sua tese em relação à TV Globo achar que os pilotos iriam se sucedendo e os vencedores, os brasileiros, iriam ganhar num esporte que é tão difícil. Você citou até como a Alemanha esperou tanto tempo, a Espanha espera. Então, enfim, mas como é que você vê essa cobrança, por exemplo, que caiu muito forte no Rubinho, caiu muito forte no Massa? Como é que você vê esse universo? Eu não quero usar a palavra porque é uma palavra um pouco pesada, mas a única explicação que eu encontro é burrice. Porque por que você vai esperar que haja uma geração contínua, uma renovação de valores? Você devia indagar exatamente o contrário. O que é que aconteceu nesse país que não tem nenhuma tradição de automobilismo e que de repente apresenta um campeão atrás do outro? São coisas que acontecem. Mesma coisa do tênis feminino. O Brasil teve Maria Esther Bueno. E só. Nada antes e nada depois. E Maria Esther Bueno foi uma das grandes do tênis mundial. Então, você não tem uma explicação racional. Acontece. E aconteceu. Você vê que na Alemanha, que teve grandes pilotos na década de 30, Caracciolo, von Prautich, Lang, quanto tempo demorou até ter o Schumacher? Décadas e décadas. A Inglaterra, que é, de certa forma, o berço do automobilismo, tem corrida todo fim de semana. Quanto tempo demorou para ter outro como Mansell? E ainda não tem. Então, sabe... E essa expectativa aqui criada em cima do Rubinho e do Massa deve ter sido massacrante. Foi um peso injusto, um peso infeliz, uma carga que botaram nas costas sem que eles tivessem culpa nenhuma. Devia se explicar ao contrário. Por que apareceu? Não por que deixou de aparecer. Perfeito. E aí, também uma coisa bem importante, que só você pode definir, a sua palavra vale tudo. O Massa é campeão do mundo? Vale a pena essa briga? Vai conseguir alguma coisa? Eu acho que não vai conseguir, mas vale a pena. Sobretudo porque aquilo que ocorreu, e agora se sabe, foi arrumado. E é uma coisa que, se aquilo não tivesse ocorrido, Massa teria sido campeão das pistas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que roubaram o título do Massa. Na sua visão, não tinha outra coisa a fazer o Nelsinho, ou tinha o que fazer? Ou como é que você, como crítico tão frio, tão lógico... É difícil para um piloto
que é o segundo piloto na equipe, desobedecer uma ordem do teu chefe. Precisa ter, realmente ter uma personalidade, sabendo que desobedecer aquela ordem significava ser mandado embora e ficar a pé. Sabe? É complicado. Eu não condeno. O Nelsinho. Perfeito. Agora, Cláudio, sempre chama a atenção para os jornalistas a sua lógica, a sua frieza para analisar os fatos. Ainda mais trabalhando em rádio, que é tão emocional, até exagerado. Como é que você escolheu essa linha? É uma coisa natural sua ou se desenvolveu? É uma coisa muito simples. Se você torce para alguém, um jogo de futebol, você vê metade do jogo. Porque você nunca vai admitir que foi a habilidade do centroavante que driblou teu marcador. Você vai dizer que teu marcador foi infeliz naquela jogada. Então você vê metade do negócio. Eu quero ver o negócio inteiro. E como é que é conviver acompanhando de uma maneira geral, não só onde você trabalhou, todo mundo puxando muito mais pela emoção do que pela razão? No jornalismo esportivo, de alguma maneira. Cada um trabalha como quer. Eu acho que no trabalho você não pode ter emoção. Você tem que ter racionalidade. Claro, eu, por exemplo, todo mundo sabe, não é novidade, torço pela Ferrari, como 99,9% dos italianos. Mas, durante uma corrida, eu analiso com absoluta frieza, porque, repito, senão você vê só um pedaço da maçã, você não vê outro pedaço. E, de alguma maneira, você acha que a Ferrari é tão simbólica, é tão representativa, por quê? Em termos de Fórmula 1, todo mundo fica nessa expectativa, todo mundo tem, no mínimo, a Ferrari como segundo time. Porque talvez seja exagero meu, é que sem a Ferrari não existiria Fórmula 1. Belo resumo, belo resumo. Agora, eu não queria deixar passar um personagem que as pessoas que fizeram podcast com você não exploraram. Christian Heinz. Queria que você falasse que se o Bino também não teve importância danada para o automobilismo brasileiro, porque a gente lembra do Emerson, família Fittipaldi, mas o Bino, como é que você colocaria o Bino nesse... O Bino era um grande piloto. Não recebeu e não recebe dentro da bibliografia, da história do automobilismo brasileiro, todos os elogios que ele mereceu. Ele, por exemplo, eu assisti uma vez uma prova de subida de montanha na Itália, Trento Bondone, e ele foi espetacular. Independentemente de ser meu amigo, ter sido meu amigo, era um grande piloto. Ele abriu portas? Talvez. Isso nunca me ocorreu pensar se abriu porta ou não. Porque o Wilson Fittipaldi tinha, digamos, uma queda para o ensino. Sim. Então apostou inicialmente no ensino. Depois percebeu que o grande craque da família era o Emerson. Mas isso do Christian, eu acho que ele realmente merecia um lugar de destaque que, infelizmente, não lhe foi dado. E a família Fittipaldi? Qual a importância da família Fittipaldi no desenvolvimento do automobilismo do Brasil? Muito importante. Então, e por quê? De onde veio isso? Como é que é a sua explicação? Acontece, não tem uma explicação racional. O Wilson eu conheci quando ele trabalhava na Rádio Excelsior, depois passou na PAN, começamos a trabalhar juntos. E eu me lembro dele quando o Emerson, com a Copersucar,
teve um brilhante grande prêmio do Brasil, lá em Jacarepaguá. Ele jogou o microfone e falou, claro, se vira, e saiu para comemorar. Essa é uma coisa que me ficou marcada, eu achei muita graça. Claro, não tive problema nenhum, porque eu gostava do assunto, então pude falar à vontade, sem ninguém me interromper. Mas eu achei graça. E como é que você vê essa experiência mesmo da Copersucar? O que tinha a ditadura por trás? O que o governo fez? Bom, Emerson, ele largou a escuderia, poderia ter sido mais uma vez campeão do mundo, na sua definição mesmo. Aquilo tinha claramente uma influência política. Que eu me lembro que eu falei, conversando com o Ilson, falei, pô, deixa essa bobagem de Copersucar, embora o Richard de Villa, seja um excelente engenheiro, o Newey trabalhou com ele, fala, pô, compra 2 March na Inglaterra, pinta De verde e amarelo. de verde e amarelo e depois vai desenvolvendo. É muito mais simples você partir de um projeto já pronto e que funciona de querer fazer uma coisa nova. Ele fala, não, mas sabe, tem implicações políticas, não se pode. Então, paciência. E aí o Emerson perdeu o título, perdeu o tempo. Perdeu. Realmente perdeu. Mas quando a política se mistura ao esporte, nunca dá certo. Essa coisa de ter uma equipe brasileira, forçar uma equipe brasileira, não tinha como. Agora, como é que você vê o Schumacher no cenário do automobilismo também? O Schumacher, ele foi tão importante porque como é que você colocaria o Schumacher entre os grandes pilotos? O que ele tinha de especial? Schumacher foi um excelente piloto, mas ele tinha atrás de si todo um grupo de trabalho muito importante. A engenharia da Ferrari, o Jean Todt, os engenheiros. Então, sabe, ele, claro, não discuto a qualidade dele, mas encontrou uma base muito importante. Talvez noutra equipe não tivesse tido tanto êxito. Teria tido êxito porque foi um grande piloto, mas talvez tivesse tido mais dificuldades. E o Flavinho disse que talvez você vai voltar a ficar muito feliz, né? Porque agora o Hamilton na Ferrari, o que você espera? O que você visualiza? Primeiro, quero lembrar que esta transferência foi feita no mais alto nível. Foi o próprio presidente da Fiat, o John Elkann, que negociou isso. Falam em 45 milhões de dólares por uma temporada. E o desafio para o Hamilton, porque se ele consegue ganhar com a Ferrari, realmente ele sobe a um patamar nunca visto antes. Quando também muita gente diz, o Hamilton é o único piloto negro da Fórmula 1 da história. Sempre houve essa dificuldade mesmo? É um esporte absolutamente elitista? Eu acho que você ligar a cor da pele à qualidade do piloto é uma arrematada burrice. Não tem nada a ver uma coisa com Mas outra. por que só tem um na história? Porque é um ambiente branco. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, uma coisa bem importante. Em 1950, você trabalhava para o jornal La Stampa, o jornal Correio do Esporte. De Roma. Então, eu estou aqui representando o Sindicato de Jornalistas. Como é que você trabalhava de graça? Me conta aí o que seu pai fez com isso. No começo, quando viemos... É brincadeira, estou brincando. Quando viemos ao Brasil, a grande preocupação era de eu não perder a qualidade daquilo que eu tinha estudado
de italiano. Qual era a forma? E meu pai conhecia o diretor do Corriere dello Sport e falou, olha, se você quiser falar para teu filho, mandar matérias e tal. Diz, mas não matérias só do esporte. Não me interessa saber que o Corinthians ganhou São Paulo, mas matérias mais gerais, mais globais. E meu pai falou, pô, ótimo, é uma excelente oportunidade para ele continuar a escrever em italiano. Então, passou um tempo que eu escrevia de graça. Depois, meu pai foi lá e falou, bom, agora chega, ou vocês pagam, aí começaram a me pagar. Então, e aí eu queria a tua visão da Copa de 50, porque foi uma euforia danada e o Maracanaço durou até 2014. O que aconteceu, você que acompanhou de perto mesmo, de verdade, o que aconteceu com aquela seleção? Eu me lembro que o Corriere dello Sport tinha mandado para cá um enviado especial, era o Leone Boccali. E ele foi para o Rio e falou, olha, Cláudio, você cuida aqui da parte de São Paulo. Inclusive porque você conhece todo mundo, fica mais simples e tal, eu vou lá. E nós tínhamos uma linha telefônica direta minha com ele. Aí o Brasil vinha de goleada, 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha. Todo mundo esperando. Aí quando Friaça, aos 2 minutos do segundo tempo, fez 1-0, todo mundo falou, bom, já começou a goleada e tal. E depois, goleada, mas não... Como é? 1-0 só, 1-0 só, 1-0 só. Até que o Uruguai empatou e depois ganhou a coisa. Então me lembro que o diretor falou, olha, Cláudio, faz 30, 40 linhas da partida que você viu, tanto para marcar que nós estamos presentes. Mas eu quero entrevistas com pessoas, como é que eles receberam esse impacto negativo. E aí eu saí a campo entrevistando pessoas na rua e tal. E eu me lembro que das pessoas com as quais eu falei depois era o vice-presidente da FIFA, o italiano Ottorino Barassi. Ele falou, caramba, mas o Brasil sentiu muito isso. Temos que fazer alguma coisa. Não podemos fazer uma outra Copa do Mundo. Mas podemos fazer uma Copa do Mundo de clubes. E aí surgiu a ideia da Copa Rio. Aí convidaram o Nacional do Uruguai, que era a base da seleção, convidaram o Rapid de Viena, que era uma das boas equipes europeias, convidaram da Itália, convidaram antes a Inter, depois o Milan, e os dois falaram, bom, nós já demos férias, bom, então quem vem a Juventus, que era a terceira colocada no campeonato. E aí se fez esse campeonato, eu brinco até hoje que o centroavante da Juventus, Giampiero Boniperti, foi o artilheiro do campeonato e ficou praticamente durante meio século, ninguém discutiu o título do Palmeiras. Depois começaram a discutir, não sei porquê. Mas para você, o Palmeiras é campeão do mundo? Sim. Não... O que eu estranho é ter ficado meio século sem ninguém discutir e depois passar a discutir. Sabe, é como se hoje eu encontrasse uma múmia egípcia e falar, não, isso aí não é verdadeiro. Oh, caramba, agora que você percebeu. Tá, não, então, porque muita gente diz que o torneio só teve convidados e a FIFA não reconhece, então não é mundial. Não, e a FIFA reconhece.
Há divergências aí, mas tudo bem. Pelo menos pelas informações que eu tenho, a FIFA reconhece. Mas, E no caso, agora, mas a gente pulou o Flávio Costa. Queria saber da sua opinião que estava lá. O Flávio Costa, qual a influência dele com o Brasil perdendo a Copa de 50? eu não gosto de falar das pessoas que morreram, porque, coitados, os caras não podem se... Uma culpa toda dele. Por quê, Sabe? Flávio? Porque no momento em que você tem a vantagem do empate, porque o empate ainda dava o título ao Brasil, era um formato diferente do grupo final. Você faz, aos 2 minutos do segundo tempo, 1-0, fecha o time, marca homem a homem o Schiaffino, que era o grande cérebro da equipe uruguaia, põe um na espera e deixa o tempo passar. Ah, não, ataque, vamos para frente. Tem o Jair, tem o Zizinho, que era um excepcional jogador, tem Ademir, vamos golear. Entrou pelo cano. E como é que você viu esse fim do Complexo de Vira-Lata em 1958? Qual a sua visão? Foi o Paulo Machado de Carvalho? Que participação ele teve? Como é que você vê aquela seleção? Não, ele teve uma importância decisiva, inclusive por exemplo, com Garrincha. Garrincha era uma pessoa extremamente humilde. Eu me lembro que quando acabou o Mundial, ele falou para mim, porque campeonato Michuruco não tem retorno. Então, sabe, é uma pessoa absolutamente fora da realidade das coisas. Que os psicólogos nem queriam que jogasse, né? É. Exatamente. Enfim, os psicólogos também se enganam às vezes. E Pelé, como é que você definiria? Você teve a oportunidade de ver toda a carreira de Pelé, é um privilégio. Como é que você definiria? Nós valorizamos também agora o Pelé como ele deveria. Como é que você vê isso? Um excepcional jogador. Sei lá, é difícil fazer uma comparação. Talvez o Maradona, se tivesse a perna direita igual à esquerda, que a direita era Maradona, só servia para tomar o bonde, aí poderia se fazer uma comparação, mas Pelé é incomparável. E como é que naquele tempo a pressão danada de Real Madrid, Benfica, que era muito, muito forte, como é que não conseguiram levar o Pelé para fora mesmo? Como é que era essa campanha? Porque, não, o Pelé, até o governo entrou segurando o Pelé aqui. Como é que você via, acompanhou tudo isso, Cláudio? Eu me lembro que a Inter de Milão, o presidente Moratti, que era um petroleiro, ele tinha indústria de extração de petróleo, queria porque queria o Pelé. Já tinha mandado fazer a camisa número 10, coisa, e mandou um cara aqui e falou, olha, paga o que for, traz o Pelé. E aí o Atié balançou, o Atié Jorge Cury, que era o presidente. Porra, o Atié falou, vamos pedir uma nota que não acaba mais, e vamos ver o que acontece. E aí, o Modesto Roma falou, não, Pelé é a galinha dos ovos de ouro, não podemos vendê-la. Se nós vendermos o Pelé, o Santos vira um time qualquer. E tinha razão. Bom, foi incrível ter segurado. Agora, eu também estou representando aqui a Rádio Tupi, que o nosso retorno na Copa de 1970 foi estragado graças a você, que foi no sábado, na final da Copa do Mundo. Conta essa história, por favor, Cláudio. Como é que foi a Copa de 70, a transmissão da Copa de 70? Eu estava lá e nós tínhamos a cadeia, que era Pan-Americana, Bandeirantes e Nacional. E o Pedro Luiz era o dono. Aí chegou no sábado, eu era o motorista oficial da equipe. Eram 3 comentaristas, você, Mário Moraes...
e o Mauro Pinheiro. Mauro Pinheiro. Muito meu amigo, uma lembrança agradabilíssima dele. Aí Pedro chegou, falou, Cláudio, vem comigo, me leva lá no estádio. Eu Pedro, vamos no estádio fazer o quê? Hoje é sábado. Fica vendo, amanhã você vai me dar a razão. Tá bom. Então, fomos lá. Chegamos, porteiro. Aí o Pedro, olha, nós outros somos da maior cadena da América do Sul, a rádio oficial do Brasil, tal e coisa. Eu queria saber onde vamos parquear o coche amanhã. Falou, olha lá, tá $5 na mão do cara, tal. Ah, tá bom. Aí fomos ver as cabines. Quais são as cabines, tal? $50 na mão do cara. Qual é a melhor? A melhor é essa. Bom, então, essa é nossa, tal e coisa. Aí eu queria falar com o engenheiro de som, tal, veio, tal. $200 na mão do cara. Falou, olha, a história oficial, papá, papá, papá. Sim, sim. Quédese tranquilo. Amanhã vocês terão a melhor linha e tal. Aí chegou no dia. Para mim estava bom, porque você irradia, é normal ter um barulhinho no retorno e tal. Aí, antes de começar, veio o cara correndo. Não, pera, eu vou mudar a linha, porque há um pouco de ruído no retorno. Passou a linha para Tupi e nos deu a linha de transmissão da Tupi para nós como linha limpa. Que loucura, porque 4 dias antes vocês tinham feito amistoso contra o Lyon e não tinha chegado para o Brasil nada, aquilo né? foi que loucura. Traumático, porque nós fomos lá em Leão, fizemos tudo, começamos 1 hora antes, ficamos 1 hora depois, eu comentei, o Mário Moraes, Mauro Pinheiro, papá. Aí, acabou tudo, o cara chama, alô Rio, alô Embratel, como é que foi? Não chegou nada. Que loucura. Então, Pedro Luiz estava certíssimo. Agora, conta, por favor, bastidores daquela seleção de 70, porque era uma seleção militarizada e conseguiu mostrar o melhor futebol de todos os tempos. Que, teoricamente, que contrassenso é esse? Era uma seleção militarizada no sentido do Coutinho e outros, mas os jogadores não estavam nem aí. Para ele, tanto fazia, tanto fez como tanto fazia. Você acha também que o Zagallo foi brilhante conseguindo unir tanto talento no campo? Porque eram jogadores até que, teoricamente, da mesma posição. Não, foi um belo trabalho do técnico. E, aliás, muito desse trabalho foi agora me foge o nome, aquele jornalista... Qual jornalista? Do Rio, que era técnico também. O Saldanha? Saldanha. Boa parte do mérito era do Saldanha, que conseguiu arrumar as coisas e tal. Ele tinha uma posição política completamente diferente da dos militares, então jogaram ele para o lado. Uma boa parte do mérito é do Saldanha. Agora eu queria saber também da sua visão, que estava lá, um grande mérito da Alemanha, porque a Alemanha serviu muito bem para tirar todas as forças da Itália para a final, né? Porque chegou no segundo tempo e a Itália morreu. Aquilo, eu vi o jogo entre Inglaterra e Alemanha. E vi como a Inglaterra penou quando chegou na prorrogação. Tanto que eu me lembro, havia um rodízio nos nossos locutores, e eu falei para o Joseval, olha, você está roubado, porque você é o terceiro. A Itália vai aguentar 1 hora, 1 hora e 5, depois
vai cair. Você não vai, você vai pegar a sopa feita. Eu falo, não, Cláudio, tem problema, eu faço poesia. Porque foi mesmo, aquela semifinal foi sensacional, né? Alemanha e Itália. Agora, então pulamos para 82. Qual a sua explicação para o Brasil ter perdido para a Itália que vinha super mal, Paulo Rossi com problemas, acusado de manipular a loteria. Como é que você hoje analisa aquela derrota do Brasil? Talvez duas coisas. Primeiro, o clima. A Itália tinha jogado mal o seu grupo, mas numa temperatura mais fria. Então tinha melhor condição física. O Brasil tinha jogado num lugar mais quente. E segundo, perdoa minha palavra, mas um pouco de presunção, sobretudo do Sócrates. Não, nós somos o Brasil. Calma, você é o Brasil. Você tem a vantagem do empate. De novo. Vamos, tanto que o Falcão queria, falou, não, vamos fechar um pouco, tal. Eles têm que vir para frente, em contragolpe nós conseguimos marcar. Não, nós somos o Brasil, vamos impor nosso jogo. Entraram pelo cano. E como é que você viu essa tristeza até exagerada, até com requintes de desespero de 82, muita gente, até cronistas importantes chorando, e você com a sua lógica, com a sua frieza, como é que você viu todo esse ambiente? Eu vi como consequência da paixão pelo futebol, que você não consegue tornar o futebol algo racional. Tem um componente de paixão e essa paixão se expressa. É difícil você separar as coisas. Eu vejo, quando eu vejo a corrida de Fórmula 1, se eu estou trabalhando é uma coisa, se não estou trabalhando é outra. Então, porque quem te vê tão frio assim é porque não é parente de um juiz holandês que, segundo suas palavras, assaltou a Fiorentina numa final. Sim, Léo Orno. Aí você perde até a tua frieza para falar da Fiorentina. Não, Aí a paixão vem. Vem a paixão, mas é uma paixão respaldada pelo tape que eu vi do jogo. E ele foi um ladrão. Era o árbitro do Real Madrid. Era o árbitro que ia muito bem. Quando chegava aos 30 da segunda e ainda estava 0-0, ele arrumava um pênalti para o Real Madrid ganhar. Que Deus o tenha, tem a impressão que ele já morreu. Então, agora já saltamos para... Ah, não, eu quero saber da sua reação. Itália campeã do mundo em 82. Qual a sua alegria? Eu fiquei contente, claro. Sim, sim, mas... Sobretudo porque era uma coisa não muito esperada, era uma coisa sonhada, mas não esperada. E, racionalmente, eu achava que era muito difícil ganhar. Inclusive, ganhando com a obrigatoriedade de ganhar. Um jogo de futebol tem 3 resultados, a Itália só tinha um. Era ganhar ou ganhar. Então, mas e o clima na redação, como é que foi? Itália campeã do mundo, para você, todo mundo te saudou, todo mundo... Você aproveitou também? Você aproveitou o clima? Não, eu fiquei quieto, claro. Teria sido de mau gosto. Sim. Mas depois cheguei em casa e fiquei bem contente. Agora, pulando... Eu me lembro que tinha no nosso estúdio uma passarela que ligava 2 prédios e essa passarela dava numa avenida lá de Madrid. E eu fiquei um bom tempo olhando assim ao infinito e rememorando a vitória. Saboreando. Pô, perfeito. Agora, Cláudio, como você viu a Copa de 2014? Qual a sua sensação? O que ficou em termos de
estrutura, dinheiro para o Brasil e o 7-1, a imagem do futebol. Como é que ficou para você tudo isso? O que ficou na Copa de 2014? Sabe, se perder 7-1 é uma coisa que fica na história. A Alemanha era melhor. Por isso eu acho que o Scolari devia ter fechado o time e jogado por uma bola. Você se defende, tal, se acerta uma bola, 1-0 e estamos conversados. Ele quis jogar. Perfeito. E talvez para o critério brasileiro você se fechar não soasse bem. Mas, taticamente, me parece que era a melhor solução. Era reconhecer a superioridade do adversário. E a infraestrutura, isso de milhões, e hoje até tem 10 estádios que não foram pagos, enfim. Que sensação você fica como cidadão até? É que jogaram o dinheiro fora. Aquele estádio que tem, acho que em Manaus. Manaus. O Guetelé. Sim, Manaus. Aquilo não enche nunca. Nunca vai encher. Brasília. Então, sabe, ficou aquilo meio no oba-oba, vamos fazer e tal. Deve ter tido empreiteiro que ganhou dinheiro, claramente, nunca se sabe. Paciência, é assim mesmo. E, Cláudio, Não adianta querer mudar. Cláudio, a gente acompanhando, você teve a oportunidade de acompanhar essa mudança toda da imprensa, chegada da digitalização. Já vários jornalistas que estiveram aqui falaram sobre etarismo. Hoje as redações basicamente não existem, são nichos de internet, com o pessoal, em relação às redações antigas, muito mais jovens. E talvez o jornalismo também tenha ficado um pouquinho mais raso. Qual que é a sua visão que você tem nessa análise desses últimos 10, 15 anos? O que aconteceu com o jornalismo esportivo? O jornalismo de uma maneira... Mudou? Mudou. Claro, não levem isso como uma crítica, mas eu diria que o jornalismo era falado e hoje é gritado. Tá, e para quem teve aulas de português com Jânio Quadros, como é que é acompanhar hoje os textos ou o pessoal fazendo a crítica de um jogo na internet? Que português é esse que o pessoal está falando? Bom, eu tenho uma leitura seletiva. Antes de ler uma matéria, eu vou ver quem é que escreveu. Dependendo de quem escreveu, leio ou não leio, porque acho que determinadas coisas são perda de tempo, não me interessam. Polêmicas. Sim. Por exemplo, a polêmica que acho que é americano, veio fazendo como é que chama? Não é Heitor, qualquer um nome assim, esse americano. Que fazia o quê? Que diz que tem resultados acertados. O Textor, o CEO do Botafogo, o dono do futebol do Botafogo. Eu estou esperando. Ele fez uma acusação grave, estou esperando ele provar. Se não provar, eu acho que ele tem que ser preso. Agora, sabe, sim. Eu digo, você é um ladrão, tudo bem. Sim, prove. Provou? Perfeito. Não provou, eu devo ser preso. É um insulto à moral do cara. Perfeito. Cláudio, você foi meu colega no Jornal da Tarde. Nos tempos. Bons tempos. Como é que você vê essa coisa de não ter tempo ou não ter mais matérias profundas? Hoje as matérias são mais rasas, não tem tempo para apurar matéria. Como é que você vê? A gente tinha uma realidade, um jornal Realidade, Exato. Tinha um Jornal da Tarde com matérias de 2 páginas. Repito, para mim, traz uma seletividade naquilo que eu vou ler. Tem coisas que eu não leio. Mas isso você acha que é coisa dos novos tempos? Porque a digitalização Sim. não obriga a isso. Agora é assim.
Só que eu não gosto. Então, o que é que eu posso fazer? Elimino. Pô, É perfeito. como um livro que você começa a ler, depois acha muito chato e larga. Não, perfeito. Eu não vou brigar com a realidade, não vou brigar com esses novos tempos. Cada um faz o que quer. Só que eu me reservo o direito de escolher o que eu vou fazer. Perfeito. Ó, eu ficaria com você pelo menos umas 12 horas. Mas a gente já está caminhando para o final. A tua filha, Cláudia, aí, muito obrigado, Cláudia, pela essa entrevista. Sem você ela não aconteceria. Cláudio, você também foi um repórter que experimentava os carros para 4 rodas. Certo. Como é que foi essa experiência? Como é que era você? Porque era super importante a tua avaliação dos carros que chegavam para o Brasil. Como era a pressão das marcas? Como é que você conseguia fazer de uma maneira brilhante? Porque tinha total credibilidade que saía nas 4 rodas. Eu cheguei em 4 rodas e a pessoa que fazia os testes, agora infelizmente não me recordo o nome dele, mas ele machucou. Então me chamaram para fazer os testes. Eu falei, tudo bem. E digo, vamos fazer como fizeram 4 rodas na Itália. 4 rodas na Itália começou em 56, nós começamos aqui em 60. Eles começaram com uma prancheta e 2 cronômetros. Nós temos uma prancheta e 2 cronômetros. Só que eles continuaram investindo e hoje tem uma pista de testes em Nardò, no sul da Itália. Ah, mas nós não podemos gastar. Caramba, não pode gastar. Você quer fazer as coisas e não quer gastar. Ah, não, tá. E se vira com o que tem aí. Tá bom, vamos virar. Então, comecei arrumando 2 cones para marcar os 1000 metros. Aí me lembro, o Seco estava comigo, o Seco falou, não, mas tem as marquinhas da rodovia. Eu falei, esse estiver errado, vamos medir. Estava errado, faltavam 20 centímetros. Que loucura. Falei, tá vendo? Então, bota o cone. Não te digo que de vez em quando passava um carro e tentava roubar o cone. Enfim, e fomos fazendo, mas sempre com essa coisa de não gastar dinheiro. E eu batendo com o seu Vitor. Não E não pode. tinha pressão das marcas, das fábricas? Não. Eu Bom. me lembro que, como era amigo do pessoal, um certo momento a Ford mudou o equipamento dela e me deu para usar a 5ª roda, que era um troço que você punha no para-choque, ela ficava virando e te mandava uma série de informações. Aquilo para mim foi uma mão na roda realmente. Literalmente. E sempre insistindo. Aí eu me lembro, não sei se já contei isso, e quando fui na Itália, fui falar lá com o pessoal de 4 rodas, eu dizia, eu sou um jornalista italiano, eu vivo no Brasil, tá? Correspondente no Correio dello Sport e tal. Aí quando eu falei em 4 rodas, o cara mudou assim, aquele filho. Você imagina o resto. Ele roubou todos os nossos títulos, não paga nada, é um embrulhão. Eu falei, Era antiga Abril. tem razão, mas Que loucura. o Brasil não tem esse acordo de copyright, então não dá para fazer nada. Que loucura. Cláudia, prometo as 3 últimas. A primeira é, Cláudio, você tem 91 anos, graças a Deus, mais lúcido do que eu, 10 vezes. Não, isso não é verdade. Eu queria que você definisse como é que é ter esse privilégio de viver tanto, ter passado por tantas experiências no jornalismo. O que fica isso para você? Qual é esse privilégio? Por que, você já parou para pensar por que isso com você? Graças a Deus, tão saudável. Eu estou numa
contagem regressiva. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sou feliz com aquilo que faço. E eu gosto muito do trabalho da Cláudia. E te falei, inverteu. A Cláudia era minha filha, agora inverteu. Eu sou o pai da Cláudia. Quando vamos em algum lugar importante é ela, não sou eu. Mas é divertido. Mas não é meio assustador pegar desde o início da década de 40, 30 e passar, estamos aqui em 2024, ter visto tudo isso? Você acha que houve evolução ou involução? Ou Tudo mundo... muda. Uhum. Tudo muda e, claro, você não pode se arraigar, se fixar numa coisa. Você tem que acompanhar essas mudanças. A sensação que fica para você, assim, pessoalmente, assim, em relação à vida, você acha que você fez tudo o que tinha que fazer? Quer Sim. fazer alguma coisa? Você deve um segundo livro que está todo mundo cobrando? Não, eu acho que a minha vida foi e continua sendo feliz. Felizmente, perdi minha mulher, mas Deus quis assim e não dá para discutir. Mas eu sou feliz. E Cláudio, assim, você deixou muita gente triste saindo da Jovem Pan, porque você era uma marca registrada de qualidade, de credibilidade da Jovem Pan. Como é que foi esse fim desse casamento? Você fala que foi de uma maneira tranquila, mas para quem acompanhou, eu pelo menos, eu achei muito, falei, poxa, como? Por quê? Como? O que está acontecendo? Me mandaram embora, simplesmente. Então, mas... Eu tenho a impressão de que na PAN chegou uma pessoa do financeiro e começou a ver os ordenados e tal. Eu ganhava, até que eu não ganhava uma coisa do outro mundo, eu ganhava 20 mil reais por mês. Mas ele deve ter achado, bom, isso aqui podemos cortar. Quantos anos de Jovem Pan, somando tudo, Cláudio? De 53 até quando me mandaram embora, agora eu não lembro o ano. Então, e Cláudio, você tem noção de tudo? Eu sei que quando me mandaram embora, depois o pessoal de lá me contou que o Tuta ficou 4 dias louco da vida, sem falar com o Tutinha, porque me tinham mandado embora. Agora, eu apreciei muito isso. Mas agora você tem noção de tudo que você fez pelo jornalismo esportivo? Quanto você influenciou? Você sabe que você é chamado para inúmeras entrevistas, inúmeras citações, você tem fã-clube no Facebook, enfim, você é uma pessoa completamente especial nesse mundo tão volátil do jornalismo esportivo. Como é que você vê isso? Que sensação você tem? Normal. É a evolução que ocorre no mundo. Não, a sua contribuição, todo mundo reverenciando você, a sua carreira. Eu trabalhei. E se o pessoal, como parece, gostou do meu trabalho, ótimo. Fico feliz. Pô, perfeito. Ó, a Cláudia já está me matando aqui, já está mandando já sinais telepáticos, já entendi. Cláudia, eu quero dizer muito obrigado por tudo, que você influenciou a carreira de muita gente, inclusive a minha. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Foi um bate-papo extremamente agradável.